Antes de mais nada, eu te digo, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos outros. Primeiro, pela localização. Segundo, pela história que a gente vai contar. Nos episódios anteriores, gravamos em Caxias do Sul. Essa semana vai ser em Canela. Ou seja, esse é o nosso primeiro episódio fora da nossa base oficial, a Relíquias S.A. Mas sendo mais específico sobre o assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão. Quantas vezes você já viu alguém olhar para um carro e dizer simplesmente que aquele carro era só mais um carro? Que esse ou aquele carro só prestava para trabalho? Pois é, eu acredito que para cada carro condenado pelos olhos de alguém, existe uma outra pessoa que olha para aquele mesmo carro e vê o potencial dele de ser um carro especial. Falando isso, me dei conta que nunca registrei aqui no canal porque eu chamo os carros que filmo de carros especiais. Eu não faço isso pelo carro em si, mas pela história que cada carro carrega. Cada história por trás de cada carro. Tem gente que olha e não vê potencial. Tem gente que olha e vê o potencial. Já eu olho querendo ver a história de cada carro. Porque às vezes um carro só carrega a história de muitas pessoas. E toda essa reflexão começou depois que eu tive a oportunidade de gravar o carro que começou com o pai e terminou com o filho. Ou melhor, que continua com os filhos. E é por tudo isso que eu faço o que eu faço. Eu sou o Lucas e esse é o Automobília. Ele sempre teve carro moderno, atual, daí essa aí eles usavam de trabalho com funcionários, assim, e depois que ele tirou da empresa, ele daí ficou de carro antigo dele, assim, que ele já tinha, mas ele só transformou ela e ficou usando. Mas ele chegou a usar ela um ano e meio, eu acho. Meu nome é Thiago, eu sou de Canela, eu trabalho com turismo, tenho pousada aqui na região aqui da Serra e hoje vou apresentar a história da minha F100. Essa caminhonete foi comprada, ela era quase nova, tinha 2 anos. Foi comprada pelo meu pai, pela empresa dele, e foi usada durante muitos anos para trabalho mesmo, até 95, assim. Eu sempre gostei desse modelo, das mais antigas, as que eram V8, essa aqui não é tão antiga, ela é 80, mas essa aqui nunca foi, mesmo sendo nossa da família, nunca foi muito atraente assim pra gente andar, porque ela sempre foi um carro de trabalho. Ela tinha até um baú em cima e ela era usada para trabalho diariamente, assim. Isso foi até os anos de 94, quando foi parado e foi trocada a mecânica dela, colocado o motor V8, e aí que ela foi transformada num carro antigo, digamos assim. Eles tinham tirado alguns frisos dela na época para não estragar, e porque na época o pessoal costumava fazer isso porque não gostava e achavam feios até os frisos do para-brisa. Daí tinham tirado e guardado todos. Depois a gente acabou colocando de volta. E aí isso ainda foi meu pai que fez. Daí depois logo depois disso ele faleceu, faz muitos anos já, faz 25 anos. E aí ela ficou para mim, eu fui, ao longo desses anos todos aí, eu fiz várias alterações nela, do que ela, até chegar mais ou menos do que ela tá hoje, que tá quase num definitivo, assim, que a gente diz que carro antigo nunca tá pronto, sempre tem alguma coisa para fazer, né? Eu sempre gostei das originais, que tem das outras que eram, a F100 é igual desde 72 até as F1000 também, o modelo sempre foi igual. Então essa em particular, na época, a gente não chamava atenção porque ela usava, mas ela era igual às outras antigas. Era só colocar os frisos de volta e fazer ela ficar parecendo como as outras são, assim. E aí eu acho que foi isso aí. Daí, à medida que a gente tirou o baú dela, que era uma coisa que incomodava bastante, que eles usavam para o trabalho, e aí ela já ficou bem mais com essa cara de original. Aí foi só colocar os frisos de volta e tá meio pronto. Ela é um carro que não foi restaurado, ela é praticamente toda original. Ela tem alguns retoques de pintura, assim, e no mais ela nunca foi feita, ela nunca foi desmontada, esse carro. Esse carro de original, a diferença dela tá um pouco mais baixa, uns 10 centímetros, 10, 15 do original. As rodas dela
dela originais vêm com rodas 16 e aí foi colocado essas 20. Hoje eu até penso em voltar por umas 15, que é um troço mais tradicional. Eu acho que não sei se vou manter essas aí ou não. De resto, por fora, externamente, ela tá toda original. Ela tá só com os para-choques cromados, que não eram cromados, eles eram pintados de prata. De resto, tudo é dela. Todos os frisos, tá tudo certo, assim, não tem nada fora. O interior também tá todo original. Eu já tive em outras épocas, já tive até banco recaro, nas épocas que era legal fazer esse tipo de coisa, assim, a gente mudou, como eu tô com ela há muitos anos, assim, e acabei voltando tudo pro original. E aí tá com um painel, como é das V8 mesmo, que é certo que o painel é cromado, é diferente das outras. No mais é o banco certo, não é o banco das antigas, mas é o banco do modelo da americana, e o resto tá tudo original, assim. A caixa que foi colocada, uma caixa das originais, seria uma caixa 3 marchas, câmbio na coluna. Essa aí tá com o câmbio do Maverick GT, que foi o carro que foi tirado, esse motor, que é um V8 302, tá com o câmbio embaixo com a caixa 4 marchas, que é uma caixa Clark 4 marchas embaixo daí. A mecânica foi meu pai que colocou ainda. Meu pai, na época, sempre gostou muito dessa. Ele não era de carros como... gosto mais de carros antigos no geral e fui mais atrás, e ele gostava muito desse carro em específico. E ele tinha vontade de fazer. Então esse não foi um projeto planejado como se faz hoje, de botar uma mecânica, toda a escolha antes. Não, foi comprado, na época era bem barato para comprar. Foi comprado um Maverick GT, tirado toda a mecânica desse Maverick, colocado nela. Tirado a mecânica dela, colocado no Maverick. Na época podia fazer essas alterações, não tinha restrição nenhuma, e foi vendido o carro de volta, que era um carro bem novo também na época, e era a ideia dele, assim. Aí depois, basicamente, eu só mantive ela, não mudei muito do que tá, assim. Inclusive, eu acho interessante de não ter, que não foi tudo, ela não é uma caminhonete impecável, assim, porque ela nunca foi restaurada. Ela tem detalhes de pintura, ela tem alguns detalhes de alguns frisos, alguns eu melhorei, mas todos os frisos são dela, nunca foi comprado outras coisas e colocado de outros carros, assim. A garagem de antigos a gente acabou fazendo depois da página. Eu tinha como hobby de ter alguns carros, assim, e acabei ajudando algumas pessoas fazendo uma assessoria, então isso aí acabou virando uma fonte de renda também interessante, porque isso continua girando, porque as pessoas continuam comprando bastante, assim, carros antigos, e é um mercado que está bem aquecido hoje. E a gente acabou fazendo um clube aqui, que é o Veteran Car Club Hortências, que é uma instituição sem fins lucrativos, só para organizar quem gosta de carro e quem está aqui na região, principalmente, para organizar uns encontros bem informais, só para reunir o pessoal que gosta. Vem pessoas de outras cidades, aqui na região tem bastante gente que tem carro também, em Canela e Gramado, e a gente sempre tenta incentivar, independente do valor ou do modelo do carro, para mais pessoas poderem participar, porque o interessante não é ter poucos carros muito elitizados, o interessante é ter vários carros de várias pessoas que participem disso aí para movimentar, que é o legal de um encontro, é a quantidade de carros, e não só ter poucos carros diferenciados, assim. Uma preocupação e uma recomendação até para quem tem encontro, de repente, é pedir para as pessoas, tem muitas pessoas que não entendem a dificuldade que é fazer uma pintura e aparecer, tirar fotografias ou olhar, não tem nenhum problema. O problema é as pessoas que querem sentar, encostar a mão, se encostar no carro. Tem pessoas que entram dentro se o carro está aberto sem perguntar para o dono, assim. Então isso aí até seria uma dica interessante das pessoas saberem que todo mundo que tem um carro antigo tem essa preocupação com o seu carro, que não é como um carro novo que manda pintar a toda hora, fazer qualquer retoque, assim. Então acho que isso aí é importante das pessoas saberem. Espero que tenham gostado da história aí da caminhonete. Aí deixa um like aí no vídeo e para se inscrever no canal também. Você gostou da história da F100? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Tchau!